Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10 e versículo 10. Só este versículo diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Graças a Deus. Os irmãos são conhecedores do assassinato de John Lennon. John Lennon, ele foi o vocalista, de uma banda, os Beatles. Ele foi assassinado em 1980. Ele tinha 67 anos de idade. Quem matou ele disse que o motivo dele ter tirado a vida de John Lennon foi porque, primeiramente, ele tinha o diabo no coração. E a vontade dele era ser rico, ter muito dinheiro, ter fama. Ele buscava fama. E ele disse que estava disposto a tudo e não tinha ninguém que pudesse impedir. Em sua palavra, ele diz assim: não vou culpar ninguém pelo que fiz. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que era maldoso, sabia que era errado, mas queria tanto a fama que estava disposto a tirar uma vida humana. Quando ele disse que tinha o diabo no coração, logo nós entendemos que este homem, ele fez um pacto com o diabo para ser rico, e para isso ele tinha que tirar a vida de alguém. Em janeiro de 2020, aqui no Brasil, no município de Roraima, um jovem de 21 anos de idade, ele tira a vida do seu irmão, que tinha 17 anos de idade, com uma paulada na cabeça. Ele disse que a ordem veio do diabo, pois depois que ele fez um pacto para conseguir dinheiro e fama. Aqui mesmo no Brasil, no Alto Maracanã, no Paraná, um homem de 32 anos de idade, ele assassinou um aposentado de 71 anos de idade. Ele disse que fez um pacto com o diabo para melhorar de vida. Negociou com Satanás através de um site da internet. Ele afirmou que o diabo mandou que ele matasse uma pessoa por semana. Desta forma, ficaria rico. Existem muitos fatos, irmãos, em todo o mundo, não só aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas em todo o mundo existem fatos como esses. Se nós fôssemos pesquisar e narrar os fatos, ficaríamos, sem dúvida, desapontados com a postura do ser humano, o tamanho da maldade que o ser humano tem no seu coração e o que ele está disposto a fazer para conquistar, para alcançar, nem que seja de forma diabólica, satânica, nem que venha tirar a vida do seu próximo, tudo isso para ter fama, para ter dinheiro. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela revela uma luta do bem contra o mal, da luz com as trevas. A Bíblia mostra uma luta de Satanás contra Deus e também do diabo contra a raça humana. A gente vive uma luta constante. O diabo, ele quer destruir a vida humana. Ele não tem piedade, ele não tem remorso. Ele tem prazer de destruir uma vida humana, a raça humana. Ele tem tanto ódio do ser humano, tem tanta raiva de nós, irmãos, que se ele pudesse, ele arrastaria, a humanidade toda, de uma vez, levaria para o Hades. Mas o seu poder é limitado, e ele vai lutando como ele assim pode, influenciando e colocando na mente do ser humano uma mente vazia, que não tem Deus, que não tem paz, que não busca um relacionamento com Deus, mas busca as trevas, busca
as obras do diabo, e eles são envolvidos e assim tornam-se vítimas e instrumento do diabo para assim levar e fazer outras vítimas e levar para o inferno. Nós vivemos uma batalha espiritual. Não pense que nós estamos aqui simplesmente, talvez não enxerguemos isso, né? A gente tem o nosso trabalho, casa, igreja. Às vezes saímos, algumas vezes perdidas, né? Por causa das atividades, por causa dos trabalhos, por causa, sabe, da lida, que a vida é dura, a vida é árdua, a vida não é fácil. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, a gente vai ver que nós estamos numa luta espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. O diabo quer tragar a minha vida, o diabo quer tragar a sua vida, o diabo ele quer destruir a nossa vida. É o que ele mais almeja, ele trabalha para isso. Segundo Pedro, né? Ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha para tragar a nossa vida. É por isso que Deus, ele passou isso para Israel. Se você olhar comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, veja o que diz a Bíblia, Deus falando para o povo. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratiquem adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Deus já estava vacinando os filhos dele, de Israel, para eles terem cuidado com esses tipos de pessoas que se envolvem com demônios, se envolvem com magia negra, se envolvem com coisas, sabe, tenebrosas, diabólicas, satânicas, aonde esquecem de Deus e se apegam ao mundo das trevas, ao mundo espiritual das trevas. E Deus já estava alertando Israel. Vocês estão vivendo uma batalha espiritual. A batalha é constante, ela não é apenas hoje. Irmãos, não é porque nós estamos na igreja que nós estamos isentos de ser tentado ou confrontado pelo nosso inimigo. O maior inimigo do ser humano se chama Satanás e seus demônios. Não pense que por nós estarmos blindados, termos o Espírito Santo estando, sabe, escondido de uma forma que ele não veja. Pelo contrário, ele vai tentar, ele vai investir contra mim e contra você. E se nós não tivermos cuidado, nós nos tornaremos uma presa fácil para o diabo. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos estar equilibrados espiritualmente, emocionalmente. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida, sabe, caótica, emocionalmente, e o vazio está aí, sabe? Tudo que ele faz, ele não consegue preencher o vazio nele, nela. Então, o que é que eles fazem? Vão buscar artifícios, esquecem de Deus e vão atrás de magia negra. É verdade. Vão à cartomante, para os espíritas, né? Invocar espírito, como eles dizem, né? Vão trazer a alma de Cicrânio ou de Beltânio para falar com ele. Isso, na verdade, é uma mentira. Veja o que é que diz a Bíblia. Deus já havia falado isso para Israel. Mas um dos reis, chamado Saul, o primeiro rei de Israel, ele caiu nesta cilada e o final da vida dele foi terrível. Satanás entrou no coração dele, na vida dele, e destruiu a família dele e tirou a sua vida. A Bíblia diz que ele se afastou de Deus. Depois dele ter se afastado de Deus, o rei Saul, ele tentou falar com o profeta Samuel, que
já havia morrido, mas ele tentou falar com Samuel através de um médium. Aí diz a Bíblia que um espírito enganador se passou por Samuel e falou com o rei Saul, e ele acreditou. Irmãos, quando alguém se envolve neste mundo, quando alguém adentra neste mundo, pode ter certeza que o final da vida desta pessoa é uma vida terrível, é uma vida miserável, é uma vida onde Satanás jamais vai querer perder aquela alma. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para levar para o inferno, assim como aconteceu com o rei Saul. Alguns negam a existência de Deus, alguns negam a existência do diabo, alguns dizem que Deus não existe, que Deus ele é a natureza, ele é o vento, ele é a árvore, ele é, sabe, a chuva, ele é o rio, ele é o pássaro que voa. Outros dizem que Satanás é apenas uma imaginação humana. Quem faz a sua vida virar um inferno, ou aonde parece que é Satanás, é você mesmo, segundo o pensamento deles. Eles dizem que o inferno não existe porque nós é quem fazemos o nosso próprio inferno aqui. Eu também acredito nisso, que nós fazemos o nosso próprio inferno aqui, é verdade. Mas existe um inferno também criado por Deus. Além de alguém fazer o seu próprio inferno aqui, existe um inferno criado por Deus, o Hades, que a Bíblia diz que ele foi criado para o diabo e seus anjos. É verdade. Mas escute, já tem outros que tem fascínio. O que é fascínio? É uma forte atração, é um encanto pelo diabo. Perceba a quantidade gigantesca de filmes e séries que envolvem o diabo e demônios. Os irmãos, não sei se vocês assistiram, mas eu assisti. Depois do primeiro filme, O Exorcista, eu não sei se os irmãos já assistiram, eu assisti esse filme. Irmãos, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei com medo terrível. A menina, sabe, que endemoniada, ela torce o pescoço assim, ela fica para trás, sobe, anda de costas. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não conhecia a palavra. Houve uma pesquisa em relação a este filme. Alguns universitários, depois que assistiram esse filme, passaram mal, se sentiram mal, se sentiram, sabe, imundo, podre, sentiram a sua consciência, a sua mente um peso. Mas o filme teve tanto sucesso que fizeram o segundo filme. E daí por diante não parou, irmãos. Haja filmes e séries. Na Netflix tem uma série que chama de Lúcifer. Se ninguém assistisse, eles não fabricariam filmes como esses. Mas de tantos as pessoas se envolverem, as pessoas se encantarem e assistirem e darem audiência, isso tem aumentado de uma forma, sabe, exagerada. Os irmãos sabem o que é exorcismo, não sabem? Exorcismo, segundo a palavra, que é uma cerimônia ou ritual religioso em que são profanadas palavras para exorcizar e exconjurar o demônio ou outros espíritos maligno, mal. Esse é o papel de quem pratica o exorcismo. A fórmula que eles usam para exorcizar, irmãos, isso é primitiva. Isso vem até antes de Cristo, quando alguém que eles imaginavam que tinha um espírito maligno ou um espírito mau, eles usavam métodos cruéis, sabe? Para expulsar demônios violentamente, eles faziam isso. Em uma das cidades na Índia, o ritual indica que o exorcizado deve correr ao redor do jardim do templo
templo para tornar o fantasma ou espírito mais fraco e depois receber vassouradas por um sacerdote. E geralmente são mulheres. As mulheres ficam em praça pública, sabe? Com as costas desnudas, e um sacerdote do templo, da religião, bate com vassoura, sabe? E espanca nas costas das mulheres para expulsarem demônio. E isso não é o mais pesado. Existe uma tribo indígena, né, que expulsava demônio com um algodão embebecido com óleo, colocado em chamas nos narizes dos supostos endemoniados. Isso é só um pedacinho do exorcismo, da prática exorcista primitiva que as pessoas faziam. Vocês sabiam que houve aqui em Brasília um padre que as pessoas se revoltaram e pediram para eles tirarem da igreja católica aqui em Brasília, porque ele usava um método bastante agressivo. Foi necessário que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tirasse, foi necessário eles anunciarem a retirada desse padre para colocar um novo sacerdote. O método exorcista era, ou continua sendo, um método cruel, um método, sabe, cheio de maldade, de malícia, sabe, cheio de violência. Agora, o interessante, irmãos, que Jesus, olha só, Jesus, ele foi o maior exorcista de todos os tempos. Jesus, ele foi o maior exorcista de todos os tempos. E olha que Jesus não precisava usar métodos cruéis, não. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 8, e versículo 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Enquanto, sabe, um método antigo de exorcismo precisava usar métodos cruéis, violentos, a Bíblia diz que apenas com uma palavra Jesus expulsava os demônios. Ele dizia: demônio, se retira deste homem, e o demônio se retirava imediatamente. A Bíblia diz que quando um espírito, sabe, um homem endemoniado olhava para Jesus, em Marcos mesmo, ele começou a se contorcer. Jesus olhou para ele e disse: sai deste homem. E a Bíblia diz que o espírito automaticamente saiu daquele homem. Mas em Marcos, uma coisa interessante, no capítulo 16 e no versículo 17, diz a Bíblia que os sinais que Jesus falou, que Jesus fez, seguirá aqueles que creem. Olha, versículo 17, e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Irmãos, nós não precisamos colocar um algodão cheio, sabe, embebecido de óleo, e acender o fogo e colocar nas narinas das pessoas que estão endemoniadas para expulsar demônio. Nós não precisamos fazer ninguém rodear o templo, a igreja, se cansar e depois pegar uma vassoura e bater nas costas para expulsar demônio. Nós não precisamos fazer nenhum tipo, sabe, irmãos, de crueldade para expulsar demônio, porque a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade à igreja para que simplesmente no nome de Jesus os demônios se retirem. No nome de Jesus, as pessoas que estão endemoniadas, sabe, sejam libertas para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém? O número de seguidores de Satã tem aumentado assustadoramente. Os irmãos sabem de convir comigo que no Brasil já existe a igreja do diabo, é? Veja que antigamente você nem via isso, nem ouvia isso, mas se você vai lá no Google e coloca aí igreja de Satanás, você vai ver.
é um templo vermelho, né? Cadeiras vermelhas, aquela coisa. O templo até que é bonito, sabe? Mas tem a figura de Satã ali. Existe hoje um jovem, um homem, mais ou menos seus 30 anos de idade, que está sendo um grande influenciador digital. Ele é um discípulo de Satã, sabe? Ele segue o diabo, e ele fala, e ele prega, e ele fala do diabo, e ele enaltece o diabo. E existem muitos jovens, homens, mulheres, que estão seguindo, sabe, a prática satânica. Se não existisse esse rapaz, esse homem, não tinha tanta gente seguindo a ele. Mas pelo contrário, quando você vai ver a quantidade de seguidores, de brasileiros que estão seguindo esse camarada, é assustador. Eu vejo na internet, quando as pessoas começam lá, aquelas pessoas que jogam lá, carta lá, faz ali a adivinhação, a quantidade de pessoas que seguem, que estão ali pedindo uma ajuda espiritual a elas lá, alguma coisa para eles revelarem. A prova é tanta, irmãos, que isso tem até entrado dentro da igreja. Vocês sabiam que existem alguns médios evangélicos? É verdade. Existem lá aqueles que ficam na internet, sabe, revelando como se Deus fosse um fantoche. Isso é perigoso. É como se Deus, você pudesse jogar para lá, jogar para cá, colocar ali, botar para cá. A gente precisa ter muito cuidado, isso é tendencioso, sabe, a procurar uma forma mais fácil para encontrar a solução para os seus problemas, e se depara com o mundo das trevas, com Satã, com Satanás. A Bíblia diz que quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, o diabo intensifica mais a sua influência. E como é que ele intensifica isso? Ele coloca ganância por poder, ganância por fama, ganância por dinheiro. E as pessoas fazem de tudo para conquistar, conseguir o que eles desejam, o que eles querem. Veja, um jovem de 21 anos de idade, um jovem, matou o seu irmão de 17 anos porque fez um pacto com o diabo, para ter fama, para ter dinheiro aqui no Brasil. Veja como é que está o mundo, como é que estão as pessoas, como é que está o nosso Brasil, irmãos. Segundo os dados, a bruxaria está entre a quarta religião que mais cresce no mundo. Veja aí, eles têm suas regras, suas liturgias, seus rituais, usando sempre o número 13. O número 13 já é figura, sabe? Já é figura da bruxaria. O número 13. Então perceba que as pessoas estão se envolvendo. Ele está colocando no coração das pessoas hoje, com o mundo da internet. As pessoas estão doidas para ser famoso, doidas para ser rico, doidas para ter sucesso. E tem muita gente perdendo a cabeça, fazendo de tudo. Entra no mundo da bruxaria. Alguns deles vêm até para a igreja e busca, sabe, do gênio da lâmpada, vê se consegue alguma coisa. Aí não consegue, aí parte, sai da igreja, aí vai para o mundo da bruxaria, para um mundo, sabe, Satã, se envolve lá, simplesmente para alcançar aquilo que ele deseja. Quando Jesus, irmão, não chama para ser rico, não. Jesus nos chama para dar riqueza, para dar poder, não. Quando Jesus chama, ele chama para salvar. O objetivo do Evangelho de Cristo Jesus é salvar almas, salvar vidas, libertar a alma. Ele não quer dar riqueza, porque ele sabe que muitos são encantados por riqueza. Isso fez Satanás. Quando tentou Jesus, ele disse o seguinte: olha, eu te dou tudo isso aqui, minha riqueza, meu império, se você se prostrar diante de mim. E Satanás tem enganado muita gente. Ele tem dito assim: olha, eu te dou riqueza, te dou poder, se você for o meu servo, se você prostrar diante de mim, se você fizer o que eu estou mandando. E tem muita gente que está, sabe, se prostrando e se tornando servo, escravo do diabo. Olha só, alguém pode dizer ou afirmar ou ainda perguntar: diabo e demônios existem? Claro que existem. Satanás aparece no capítulo 3 do livro de Gênesis
E daí por diante, a Bíblia, até o último capítulo do livro de Apocalipse, fala do diabo. O diabo, ele está em toda a Bíblia Sagrada, perseguindo, tentando, matando, sabe? Usando exército, pessoas, ele flagelando, pintando 7, desenhando 8. Tudo que a gente vê, o mundo cruel, as pessoas cruéis, sabe? Maldosas. Já, claro, obviamente, as pessoas que têm um caráter deformado, mas Satanás sempre está por trás ali, ó, destruindo, incentivando, usando, se apossando, sabe? Da vida daquela pessoa. Então, o diabo, ele destrói. O diabo, ele oprime. O diabo, ele influencia. O diabo, ele anda, ele fala, ele pensa, ele mente, ele falsifica a verdade, ele oprime, ele influencia, ele destrói. O diabo, ele é uma pessoa que pensa, que raciocina. O diabo, ele não é imaginação humana, irmãos, não. O diabo, ele é real. Como Satanás é conhecido na Bíblia Sagrada e fora da Bíblia? Olha só, tanto aqui no Brasil, como, né, as pessoas têm palavras para expressar, para se referir ao diabo, assim também como tem na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia fala de maligno, aqui fala coisa ruim, né? No Brasil, coisa ruim, está se referindo ao diabo. A Bíblia fala do inimigo, de Satanás, aqui fala tinhoso, capeta, capiroto, não é verdade? Satã, demo. A Bíblia fala de demônio, Belial, cão. Aqui fala de desgraçado, maldito. A Bíblia fala de anjo mau, Beuzebu, príncipe das trevas, pai da mentira. Aqui fala chifrudo. A Bíblia fala de Deus deste mundo. Algumas traduções falam de Lúcifer, anjo caído, lobo, serpente, adversário. Esse é o nome do diabo que a Bíblia descreve, e nós já colocamos ainda mais nome ainda para ele. Mas todos esses nomes de Satanás apontam para ele, porque ele de fato, ele é tudo aquilo que a Bíblia fala e tudo aquilo que nós falamos também. Ele é tudo isso e ainda muito mais. Como foi que o diabo se originou? Como foi que o diabo se originou? A Bíblia diz que Deus, ele criou os anjos, criou os seres angelicais. Ele foi criado perfeito. Todos os seres angelicais foram criados perfeitos. Não havia nenhuma imperfeição. Nada que pudesse, sabe, dizer assim, porque ele se tornou o diabo, Satanás. A Bíblia não revela, nós não sabemos nada, o porquê o diabo, ele se tornou o diabo, um anjo de luz, que andava entre as pedras preciosas, brilhava, seu esplendor, sua majestade. A Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, nada mais do que isso, mas no capítulo 14, versículo 12 a 15 do livro de Isaías, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. A única passagem que a Bíblia revela aqui, que nos mostra o porquê o anjo de luz se tornou o anjo das trevas, um demônio. Por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria colocar o trono acima de Deus. A Bíblia não revela como foi que nasceu dentro dele o desejo de querer ser Deus, ou de querer ser maior do que Deus, ou de querer, sabe, colocar um trono acima de Deus. A Bíblia não revela, a Bíblia não diz como foi que isso aconteceu, uma vez que o anjo era perfeito. Quando você vê o ser humano que é tendencioso ao pecado, ao erro, né, a pecar contra Deus, a gente logo sabemos que por ele ter a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, ele tem essa tendência. Mas o anjo,
o anjo que não pecou, o anjo que não errou, o anjo que não tinha tendência a pecar, a errar, e de repente nasce no seu coração o desejo de rebaixar o seu Criador e colocar-se no lugar do seu Criador. Colocar o seu Criador como servo e ser senhor do seu Criador. E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. A Bíblia diz que ele se tornou um demônio, se tornou o diabo, se tornou Satanás, se tornou este príncipe das trevas, príncipe deste mundo, que a Bíblia revela. A Bíblia diz que ele se tornou a maldade em pessoa. Isso a Bíblia revela. Agora, existem, irmãos, muitos demônios. E como existem muitos demônios? Existe um diabo, existe um Satanás, que é o mesmo. O diabo e Satanás é a mesma pessoa. Mas demônio, existe muitos demônios. E como existem muitos demônios? A Bíblia diz que, só uma passagem bíblica, que está escrita em Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 56, que fala do endemoniado gadareno. A Bíblia diz, irmãos, que este homem de Gadara, ele tinha uma legião de demônio. Na vida daquele homem de Gadara, existia de 4 a 6 mil demônios dentro dele. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus junto com Satanás, porque Satanás influenciou a terça parte dos anjos, e ele, como a terça parte dos anjos, foram expulsos. Quantos anjos tinha, pastor, lá no céu? A Bíblia não revela, mas eram muitos. E a terça parte dos anjos são muitos anjos que se tornaram demônios, que se tornaram trevas, foram expulsos do céu. Agora, perceba uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus, ele chegou, sabe? Quando Jesus chegou e deu de frente com aquele gadareno que estava endemoniado, a primeira coisa que o demônio falou, disse assim: Senhor, nos expulsa deste homem, mas não nos expulsa desta região. Manda-nos para os porcos, mas não nos expulsa desta região. Agora, vocês já pararam para pensar que a associação, o demônio, ele fez, porque ele pediu para ir para os porcos e não serem expulsos. Claro que Jesus expulsou, libertou aquele homem, e os demônios foram para os porcos. Os porcos caíram de um precipício, é verdade. Mas os irmãos já perceberam que a associação, perceba, os porcos para os judeus eram animais imundos. Os judeus nem tocavam, sabe? Os judeus nem tocavam, nem criavam, porque eram imundos. Eles não se aproximavam, e quem cuidava de porcos também eram imundos. Agora perceba a associação. Aquele demônio, ele foi exatamente para os porcos. A gente percebe que quando o caráter humano ele é maculado, ou a alma, que é a personalidade, quando ela é maculada, nós ficamos indefesos, sabia disso? Por mais pequeno que seja o pecado, existe uma possibilidade de o diabo entrar na vida de uma pessoa que peca. Não tem como alguém, se esconder do diabo, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. E se a gente dá uma brechinha, uma lasquinha, ele entra. E ele entra, existem muitos demônios. Ele entra e esta pessoa passa também a ser um endemoniado. Para ser um endemoniado, só precisa uma brechinha, sabe? Uma lasquinha. Quando a alma humana, ela é maculada, quando, a personalidade humana, ela é maculada, meus irmãos, essa pessoa não tem defesa, não tem proteção nenhuma. Satanás e seus demônios fazem morada em sua vida. Não tenha dúvida disso. Agora, como derrotar o diabo, irmãos? Como derrotar os demônios?
Só existe uma possibilidade de você ou eu derrotar o diabo, está em Jesus Cristo. Amém? Esta é a única maneira de você e eu derrotar o diabo, é quando esta pessoa está em Jesus. E quando esta pessoa está em Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Além de andar em santidade, ele recebe o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é receber poder. Receber o Espírito Santo é receber autoridade. Quando nós aceitamos a Cristo de verdade, quando nós de verdade, nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo passa a morar em nós. Isso significa que nós recebemos poder do alto, e o diabo, ele não tem poder sobre a nossa vida, ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre a vida daqueles que o Espírito Santo mora, habita nele. Glória a Deus. E para terminar, irmãos, como vencer o diabo? Se revestindo da armadura de Deus. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, do versículo 11 a 20, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas ou as astutas ciladas do diabo. Como vencer o diabo? Através do revestimento desta armadura de Deus. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele descreve 6 ferramentas que nos deixa revestidos contra as ciladas do diabo. A Bíblia diz que o primeiro elemento da armadura de Deus é o cinto da verdade. E a verdade liberta, porque o crente não pode ficar falando mentira, mentiroso, tu é filho do diabo. Quem mente é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. Quando nós aceitamos Jesus e recebemos o cinto da verdade em nós, nós não concordamos, nós não aceitamos a mentira. A mentira já não faz parte mais da nossa vida. O cinto une a armadura. A verdade, lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. E como a gente deve usar o cinto da verdade, irmãos? Estudando a Bíblia, orando, vindo por culto de ensino, aprendendo a palavra. É através da palavra, irmãos, que nós vencemos a mentira. A mentira não tem poder sobre nós. Segundo elemento é a couraça da justiça. Jesus é a sua justiça, Jesus é a nossa justiça. A couraça protege o nosso coração. A justiça de Jesus nos protege do pecado. Quando você se arrepende, ou quando nós nos arrependemos de nossos pecados e se dedica a vida a Jesus, ele pega, a injustiça do pecado do nosso coração e joga fora. Ou seja, nada pode nos condenar, irmão. Sabia disso? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, para eles não há nenhuma condenação mais, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo ou nova. É se arrependendo dos nossos pecados, crendo em Jesus, aí nós seremos salvos. Procurar fazer o que é certo. Quando a injustiça vier, nós que somos justificados e amamos a justiça, estamos revestidos com a couraça da justiça, nós não aceitamos, nós não compactuamos, nós jamais iremos concordar e iremos, irmão, ser conivente com a mentira. O nosso coração está protegido, amém? Terceiro elemento, sapatos de prontidão do Evangelho da Paz. É deixar que Deus guie o nosso caminho. Os sapatos protegem os nossos pés. O Evangelho da Paz protege o nosso caminho. A vontade de proclamar o Evangelho, ajudar a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus, amém? O sapato, o calçado protege, e o Evangelho nos protege, irmãos,
irmãos, nos defende. E como usar? Evitar a maldade, a violência e procurar promover a paz em todas as situações. Quarto elemento, escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas, né? O escudeiro, ele tem aquele escudo exatamente para proteger a sua vida. Ele protege as setas, vem as flechas, né? Vem os dardos, vem as lanças, e ele como escudo se protege. A fé protege dos ataques do diabo. Por isso que existe a fé como fruto do Espírito, e esta fé nos leva a ser fiel a Deus, ou seja, haja o que houver, venha o que vier, nós permanecemos fiéis ao nosso Deus. Haja tentação, não tem dúvida alguma com relação ao nosso amor a Deus ou a nossa salvação, nada nos abate, nada, irmãos, nos desvia do caminho de Deus, porque nós temos o escudo da fé, amém? Capacete da salvação. Jesus salva. O capacete protege a cabeça, é bem verdade. A salvação protege os nossos pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Não. Uma vez salvo, uma vez liberto, acabou-se, irmão. Nada. Às vezes vem pensamento, pode vir até pensamento mau, mas nós temos o capacete da salvação, e ele nos protege de toda a seta do inimigo. Pensamento ruim, pensamento para fazer maldade, pensamento para fazer as coisas erradas, não tem poder sobre as nossas vidas ou sobre a vida daqueles que nasceram de novo. Sexto e último, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida. A palavra de Deus dá poder para derrotar o inimigo, irmãos. E como usar? Combata as mentiras, as tentações, declarando as verdades da Bíblia, confiando em Deus, sempre confiando em Deus e na sua palavra. Amém? Fazendo assim, se defende. Fazendo assim, é protegido. Fazendo assim, de fato, aquele é um crente, aquela é uma crente. Vocês pensam que não existe crente endemoniado, não? Na igreja? Existem. Vocês estão por fora. Existem pessoas que estão na igreja, são supostas ovelhas e são endemoniados. Às vezes não são possessos, mas são endemoniados. São instrumentos do diabo para às vezes estragar a tua vida, a minha vida. É por isso que nós precisamos ter cuidado, se revestir da armadura de Deus, e nós nos revestindo da armadura de Deus, o diabo, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje, amanhã e sempre.